Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre o currículo na prática, erros e acertos. Antes de tudo, eu queria pedir para você poder comentar no meu Instagram se você está gostando do curso. Qualquer comentário que você tiver, sempre bem-vindo. Adoro receber os feedbacks. Agora, vamos recordar o que foi falado até agora. Na última aula, eu falei sobre o currículo, a importância de um bom currículo com resumo de qualificações, a experiência profissional, idiomas, formação acadêmica. Eu fui explicando em detalhe como deve ser feito um bom currículo. Esse bom currículo ele vai te abrir portas, ele vai te diferenciar da maioria dos candidatos que você vai enfrentar no médio prazo. Mas agora a gente vai falar especificamente sobre erros e acertos, como os recrutadores interpretam o seu currículo num primeiro momento. Então, para isso, eu vou começar falando o seguinte, eu dividi em duas partes. Eu dividi erros de layout e erros de conteúdo. Erros de layout. Como que eu posso definir de forma clara o que é um bom layout? Eu vou começar pelo seguinte. O currículo que é imbatível, o currículo que é excelente, ele é preto no branco. Então, o seu currículo não deve ser colorido. A sugestão que eu sempre dou é não invente. Eu já peguei diversos currículos que a pessoa coloca um fundo verde, que ela coloca metade azul, metade vermelho, enfim, ela coloca cores que não fazem sentido nenhum, que são chamativas, mas que causam uma má impressão. Os melhores currículos, eles são simples, eles são letra preta no fundo branco. Então, guarde essa informação, ela é muito simples. Todos os currículos que, de um modo geral, são letra preta num fundo branco, já por prioridade vão chamar a atenção, vão ser considerados profissionais. Agora, o mais importante do layout é você sempre pensar na organização e em como estão estruturadas as informações. Então eu quero revisar o que eu falei na aula anterior. Você tem que ter em mente que o seu currículo ele deve começar com seus dados de contato, então seu nome e dados de contato. Depois você deve ter um objetivo, se você estiver enviando esse currículo para uma vaga, ou não necessariamente ter um objetivo se você tem um currículo que é passivo. Mas depois disso, resumo de qualificações, experiências profissionais, da atual até a última, idiomas, formação acadêmica e algumas atividades que podem ser necessárias, talvez atividades extracurriculares que podem ser necessárias para a tua posição. Então, a estrutura do currículo ela tem que ser muito clara. Lembrem-se do que eu falei. Quando o empregador, quando o seu futuro chefe toma a decisão de contratar um profissional, as prioridades são experiência profissional, depois responsabilidades e depois idiomas. Então, tenha essa estrutura do seu currículo muito bem feita. Vale recordar, eu já falei na aula anterior, mas eu vou repetir a importância disso. As letras, a fonte que você utiliza para o seu currículo, segue um dos 4 caminhos. Arial, Times New Roman, Calibri e a minha preferida, que é a Avenir. No tamanho 10. E lembrem-se, o espaçamento entre uma linha e outra deve estar entre 1 e 1,5. Vamos também lembrar, um bom currículo, ele não vai ter mais de 2 páginas. Por quê? Eu faço questão de repetir isso, porque o recrutador, o RH, num processo de seleção, eles vão avaliar o seu currículo em 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto no máximo. Então não dá para você ter um excesso de informações. E aí a gente vai para o segundo grande pilar, que é conteúdo. Muitas pessoas, e esse é um erro muito frequente, muitas pessoas têm excesso de informação no currículo. E você tem que tomar muito cuidado com isso. Vou começar com coisa simples. A primeira informação que você tem no currículo é o teu nome e os seus dados de contato. Muitas pessoas colocam CPF, estado civil, idade, se tem filhos. Desnecessário. O teu CPF não vai definir
se você é um bom profissional ou não. Teu estado civil também não vai. Você tem que ter somente os seus dados de contato. Uma outra coisa interessante que eu sempre falo, não é necessário, você não deve colocar a sua foto. Vai ocupar espaço e se a pessoa realmente quiser ver uma foto sua, essa pessoa pode ir no LinkedIn, pode te acessar pelo Facebook, pode te acessar no Instagram e puxar mais informações. A sua foto também não vai definir se você está qualificado para a posição ou não. O objetivo que você tem que ter na tua cabeça é sempre conduzir o recrutador conforme ele ou ela avaliam o seu currículo. A quantidade de informação ela tem que ser uma quantidade coerente. E aí eu vou dar alguns exemplos importantes, né? Pessoas me perguntam, cursos de capacitação, por exemplo, né? Informações extracurriculares. O que eu aprendi? Sempre coloca o que é relevante para a posição. Então, uma pergunta muito frequente, eu fiz um curso 15 anos atrás, devo colocá-lo? A minha resposta, em princípio, é não. Você deve colocar cursos que são atualizados, e quando eu digo atualizados, até 5 anos, e que principalmente possam ser relevantes. Agora, lógico, você fez um curso fantástico em Wharton, em Harvard, há 20 anos atrás. Você deve colocar? Sem dúvida, a placa da instituição ajuda e não atrapalha. E aí sim, eu diria que vale a pena você colocar essa informação. Mas, volto a ressaltar, de um modo geral, quanto mais velho o curso, menos relevante. Quanto mais próximo o curso em termos de tempo e também de relevância para a posição que você vai ocupar, mais relevante é este curso. E aí vem então alguns dados interessantes. Muitas vezes as pessoas colocam, poxa, mas eu quero colocar que eu fiz um curso de Excel, eu quero colocar que eu fiz um curso de Power BI. Novamente, ressalto, se você está no começo da sua carreira, fantástico, porque isso substitui a falta de experiência profissional. Se você está você está concorrendo para uma posição técnica, fantástico, isso vai te ajudar e vai te deixar competitivo na posição técnica. Mas se muitas vezes você já ocupa uma posição mais alta, gerencial, de gestão, talvez esse curso já não seja muito relevante. Tenha o bom senso do que vale ou não vale colocar. Eu falei sobre um outro tema que é muito importante, eu quero reforçar aqui, que são as datas. O que eu aprendi? Todas as suas passagens profissionais, todas as formações que você tem, acadêmicas ou cursos, elas devem ter datas específicas. Quando eu digo data específica, mês e ano. Então, aprendizados. Nós, com o tempo, recrutando muita gente, eu aprendi que uma pessoa que coloca data de entrada e data de saída como somente o ano está, em linhas gerais, omitindo informações. Então, se você não quer passar a percepção de que está omitindo informações, se você não quer ser questionado sobre isso com o recrutador, sempre coloque mês e ano de entrada, mês e ano de saída. E na formação acadêmica, mês e ano de conclusão da formação acadêmica. Erros que são simples de corrigir, erros que, se você não corrigir, podem fazer uma diferença na percepção e que pode ser uma diferença que pode te atrapalhar no processo. Agora, de todos os erros, um dos mais graves são os erros de português. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Aprendizados que eu tive. Erros de português tiram você de um processo de seleção em qualquer etapa. Numa primeira análise curricular ou mesmo numa entrevista final. E eu já vivi essa situação. Eu já vivi situações onde, por exemplo, um diretor financeiro chegou na etapa final de um processo e somente o chefe desta pessoa percebeu que o currículo estava mal escrito. E a falta de um currículo bem escrito deixou essa pessoa atrás de um outro candidato. E realmente essa pessoa não foi contratada por esse problema ortográfico. Você tem que também evitar o gerundismo.
né? Você tem que tomar muito cuidado com relação com a utilização de gerúndio. Faça frases mais objetivas, mais claras, mais diretas, né? Frases mal construídas podem ser difíceis de entender. Então, muito cuidado com isso, né? Estou fazendo a gestão. É pior do que você escrever faço a gestão ou responsável por, liderando. Seja sempre direto, seja sempre objetivo. E talvez um caminho, como eu já falei antes, peça para pessoas revisarem o seu currículo. Dados importantes, você pode ter erros de digitação, que são extremamente comuns. Então, recomendo sempre que você revise e salve, e depois salve o seu currículo. Não salve sem fazer uma revisão. Você pode, inclusive, existem sistemas que podem te ajudar a fazer uma revisão automática do teu currículo. Para resumir, o que é importante deixar claro aqui, a gente falou sobre 2 grandes erros. O primeiro, layout, estrutura. O segundo está ligado a conteúdo. E aí eu queria até falar sobre 2 pontos pequenos para você que está prestando atenção. O primeiro é o seguinte, cursos. Eu falei bastante sobre cursos, mas acho que é importante deixar claro para você que tem um curso que não está finalizado, para você que está fazendo curso nesse momento, sempre coloque a data que esse curso será finalizado. Ou melhor, se ele termina no final do ano, você coloca dia 12 ano 12, 2020. Para você que está fazendo o idioma, muitas vezes você pode falar o seguinte, eu tenho inglês intermediário, eu estou estudando na escola X. Devo colocar essa escola? Não é necessário, pessoal. Novamente ressalto, coloca o idioma, coloca a sua fluência, se é intermediária ou fluente. E só. Dito isso, é importante deixar claro que o seu CV ele não é só composto por palavras-chave. Não é só isso que vai fazer a diferença. O seu CV vai se diferenciar pela estrutura, pela comunicação objetiva e clara. Lembre-se que o seu CV sempre vai te representar. Então seja assertivo, seja estruturado. Com isso, encerramos aqui a nossa aula. Agora, para a próxima, nós vamos falar sobre como se diferenciar da multidão.